estar aqui com professores tão ilustres, tão queridos, que me auxiliaram na graduação, no mestrado. E o que eu pensei hoje em falar para vocês, como é um ciclo de debates sobre trajetórias, pesquisas e possibilidades, eu pensei em falar sobre a minha trajetória. Então, eu não trouxe uma apresentação, eu queria contar um pouco do que aconteceu comigo, por que eu fui para essa área de mobilidade urbana. Eu me formei em 2014 na UEL, no curso de arquitetura, e a 12.587, nossa lei federal de mobilidade urbana, ela saiu em 2012, né? Portanto, eu estava na graduação. E eu sempre tive um laço com esporte muito forte. No segundo ano de graduação, eu fiz um campeonato mundial de triatlon em Budapeste. Então, vamos dizer assim, era até um pouco louca a minha graduação. Eu lembro que 5 da manhã eu estava na piscina, pegava minha bicicleta, 7h15 eu estava na aula de resmate, meio-dia eu ia correr. Então, assim, foi uma graduação complicada até para mim, em termos de tempo, porque a graduação em arquitetura, ela é bastante dispendiosa em termos de trabalho, né? Mas no quarto ano, eu resolvi ir a fundo no cenário esportivo e entrei para o ciclismo de estrada profissional. Então, eu tive algum custo, eu tive que dividir o ano, porque eu entrei num ciclo de treinamento que eu fazia 500 quilômetros por semana de ciclismo de estrada, e acabei terminando a graduação em 6 anos, mas essa percepção que a bicicleta me deu, de rodar muito em cima de uma bicicleta em muitas cidades, que você imagina, para você fazer treinos tão longos, com tanta quilometragem, a gente ia para outros municípios e muitas corridas, muitas competições, e eu comecei a perceber que a bicicleta, ela era uma ferramenta incrível para a percepção da cidade. Então, é um veículo que compartilha o espaço com os outros veículos, mas é um veículo que te dá uma sensibilidade do espaço urbano que os motorizados não dão. Você não está dentro de uma cápsula, você não está protegido, você está muito vulnerável. E o que você consegue entender em termos de espaço urbano, passando por uma esquina, por um buraco, por um cruzamento que você não se sente confortável, as cenas que você vê de quase atropelamento, de coisas acontecendo, dos carros não parando para pedestre, ou buzinando para uma coisa que é absolutamente irrelevante, ou as próprias velocidades praticadas em alguns trechos da cidade que não foram dimensionados absolutamente para aquelas velocidades, né? Enfim, eu comecei a perceber que a bicicleta era uma ferramenta muito boa para me aprofundar nessas questões urbanas, quando fizeram a duplicação da PR-369. Eu lembro que foi até um projeto que os professores da UEL tentaram modificar em alguns trechos, alguns pontos, e o Estado não levou muito em conta. E eu lembro de estar num trecho, treinando ali, e eu falei, puxa, mas acabaram de fazer uma entrada que vai matar gente, né? Então, você tinha um declive ali, uma baixa visibilidade, e em uma semana morreu uma família. Eu falei, poxa, então, pera lá. Alguma coisa dá para perceber com essa bicicleta, né? E eu fui fazer estágio no IPU, numa época que o IPU ainda era na prefeitura, na central ali. O IPU ficava do lado do gabinete do prefeito. E eu fui trabalhar lá
com um estágio voluntário, sem receber nada, desenhando ciclovia. E eu era estagiária da Cristiane Biasono, uma engenheira muito boa de tráfego, está lá ainda. E eu comecei a perceber que eu não gostava muito de ciclovia. E até queria fazer esse comentário para o professor Léo, que ele até foi bem bondoso comigo e deu a dica, né? Falei, Danaia, de repente você mostra uns exemplos de ciclovia. E eu achei isso muito perigoso e não quis trazer. Por quê? Aqui em Londrina, e vou fazer um gancho no que o professor Carlos contribuiu hoje, o que eu vejo das ciclovias é que elas punem os ciclistas. Então, existe uma confusão entre dispor uma infraestrutura e melhorar a acessibilidade daquele modo de transporte. Não é porque você fez uma ciclovia que você melhorou a vida do ciclista. Se você obriga o ciclista a usar uma infraestrutura que tem um acesso muito difícil ou que vai demandar mais esforço, fazendo ele demorar mais tempo de viagem, ele não vai usar aquela infraestrutura. E ele vai se sentir mal por isso. Então, o que eu comecei a perceber em Londrina, vou falar minha vivência, tá? Eu comecei a perceber que as ciclovias foram surgindo e eram onde eu não passava mais de bicicleta. Eu ia para o estágio todos os dias de bicicleta, para aula na universidade, todos os dias de bicicleta, e eu lembro do meu desespero quando surgiu a ciclovia da Madre Leônia. Para eu acessar aquele canteiro central, pulando a rotatória, eu vou ter que fazer o quê? Ficar 10 minutos esperando parar de passar carro? Não vou, não tem. Né? E você vê isso em outros trechos da cidade. Quando eu fazia o estágio no IPU, eu lembro que tinha um professor muito bom da Unifil, de planejamento urbano, que também ia de bicicleta. E ele me chamou um dia para voltar com ele, né, durante um trecho. E eu lembro que eu fazia minha viagem em 17 minutos. Eu sempre fui muito competitiva, eu sempre cronometrei o tempo, né? E eu lembro que subi a Ayrton Senna, eu morava com a minha mãe num condomínio fechado ali na Gleba. E o dia que eu voltei, um trecho da viagem com esse professor, ele quis que eu voltasse pela ciclovia do Lago. E eu demorei 40 minutos. Eu falei, eu não volto mais, nem com o professor e nem pela ciclovia. Então, assim, que tipo de infraestrutura a gente está fazendo para, teoricamente, melhorar um modo de transporte, sendo que você está aumentando o tempo de viagem dessa pessoa. Então, existe um cálculo, né, do que você tem que dispor para melhorar todos os aspectos daquele modo de transporte, e não simplesmente o da segurança, porque eu ouso dizer que aqui em Londrina, as ciclovias surgem para tirar a bicicleta da frente dos carros. Eu não vejo Londrina como uma cidade pensando realmente em melhorar a eficiência do deslocamento de quem usa bicicleta. E o que pode ser observado que na OD do plano de mobilidade, a gente tem 1,1% de viagens de bicicleta, que é uma utilização bem baixa. Né? Eu não esperaria nada mais, até 1,1, de repente até está um número alto. Bom, mas enfim, essa foi a minha graduação, eu tive a imensa oportunidade de fazer estágio com a professora Elisa Zanon. E a gente fez um plano de habitação juntas, atuamos também como estagiária, e saiu a lei de mobilidade urbana, e aquilo eu falei, Elisa, o legal mesmo seria atuar com mobilidade urbana. E logo depois que eu me formei, eu consegui essa chance. Consegui a chance de entrar numa equipe com a Elisa, e pegamos um trabalho via TEDs, e trabalhamos com Cambé,
foi o primeiro plano de mobilidade. Contratamos um consultor de São Paulo, o Matheus, e tudo começou aí. Continuei com a minha bicicleta, e assim como na graduação, eu comecei a perceber que eu não tinha tempo para ler e para estudar como eu queria. E ao longo dessa minha época de atuação em planos de mobilidade urbana, senti necessidade de fazer especializações, principalmente para entender os conceitos de engenharia, de cálculo mesmo, né, de carregamento, de distribuição modal, como que você faz uma expansão de matriz OD, esse tipo de conhecimento. E foi surgindo também a necessidade de fazer as especializações e a vontade de fazer mestrado. E vou contar para vocês que em muitas situações da minha vida profissional eu recorria à professora Milena Kanashiro, né? Muitas coisas que aconteciam que eu não tinha respostas. Eu lembro que na primeira pesquisa Origem e Destino que eu atuei, não era para eu coordenar a pesquisa, era para um engenheiro coordenar, e ele teve um problema de saúde. Sabe quando você tem a impressão que você está no lugar certo na hora certa? Tudo desmoronou, o engenheiro não ia conseguir fazer aquele trabalho, e eu ali, recém-formada, coloquei minha mãozinha no alto e falei, eu faço. Né? Foi assim. E eram 1.300 domicílios, numa pesquisa que eu nunca tinha feito, e eu estava relativamente sozinha. E eu procurei a professora Milena para até conversar como que a gente poderia fazer um questionário de um jeito mais qualitativo, né? Então, comecei sempre na minha vida profissional a ter um lado com a academia. Por quê? Como o planejamento urbano, planejamento de transportes, não tem respostas muito... cada cidade é diferente. Então, você não tem uma cartilha do que você tem que aplicar, né? Então, você tem que estar sempre estudando. E agora eu queria falar diretamente com os alunos, porque eu acho que a minha contribuição desse debate é principalmente para aqueles que têm interesse em ter essa atuação profissional de planejamento urbano e planejamento de mobilidade. É um campo que temos imensas lacunas profissionais, tem lugar para todo mundo. Hoje, já tenho uma equipe consolidada, a equipe MF-URB, temos muita dificuldade de encontrar estagiários, encontrar arquitetos, engenheiros, geógrafos qualificados. Tá? E o mercado está aí. Então, a gente tem crise, tem gente desempregada, esse é um ponto, mas tem uma lacuna imensa de qualificação. Esse é outro ponto. Então, queria deixar esse até convite, né, uma pulguinha atrás da orelha, para quem tem esse interesse de realmente ir atrás. E o que é ir atrás no planejamento urbano? Primeiro, você precisa olhar para si mesmo e ver se existe algum ponto subversivo em você. Esse é o primeiro requisito. O planejador urbano é a pessoa que quer mudar alguma coisa da realidade, tá? Se você está numa realidade ótima e você concorda com tudo que está acontecendo, sei lá, não seja planejador urbano. Então, a primeira coisa que um planejador urbano tem que ter é essa imensa vontade de mudar alguma coisa. E isso também é atrelado a uma imensa responsabilidade. Por quê? Se você pensar, o que você faz no planejamento urbano é diferente do que você faz num edifício. O edifício é uma coisa muito bonita você ser um arquiteto de edificação. Você vai mexer com a vida de uma família, né? Ou de um conjunto de famílias.
Mas mexer com a cidade, você vai estar mexendo com o espaço urbano de uma imensidão de famílias. E o que fica no espaço urbano, as alterações que você vai colocar ali, naquela rede de transporte, por exemplo, ou no uso do solo, a sua herança naquela cidade, muitas vezes é perene. Ela pode ser permanente. Você vai para Roma, as vias estão lá, as vias dos romanos, né? Quando você projeta uma via, você tem que pensar que aquela via vai ficar, você vai embora. Isso meu colega Bortolotti, um dos meus mentores, sempre diz. Nós passamos rapidinho dessa vida, mas a via fica. As ruas de uma cidade, elas ficam quando a gente não estiver mais nela. E o que eu fico um pouco assustada hoje é que nós temos grandes empresas de planejamento urbano, talvez não tão grandes assim, mas que atuam no Brasil inteiro e que pegam 16 planos diretores com prazo de 2 meses, né? E planos de mobilidade, mesma coisa. E, então, hoje, com os estudantes, eu queria colocar isso para vocês. Vocês querem ser planejadores urbanos? Será que vale a pena trabalhar de um jeito assim, só para ganhar dinheiro? Né? Quando você tem essa possibilidade de modificar uma realidade municipal, no meu ponto de vista, isso deveria levar em conta a vida dessas pessoas. Se eu pudesse dar um toque para o Lúcifer, eu pediria para ele punir essa galera que faz plano diretor só para ganhar dinheiro. É claro que todo mundo tem que pagar boleto, mas escuta, quando você vai pensar num futuro, um panorama de 10 anos, que é o que um plano diretor e um plano de mobilidade tem que pensar, e você faz isso de qualquer jeito, sem dado, sem pesquisa atrelada, será que você não está dando um desdém para a vida de muita gente? Então, se você é desse tipo de pessoa, por favor, não seja planejador urbano, porque as cidades vão ficar melhores sem você. Mas, e é claro que a gente erra, às vezes a gente toma alguma decisão que pode não ser a melhor, mas eu acho que o principal dessa nova geração que está se interessando por planejamento é tentar buscar. E tentar ir além da universidade. Sugar tudo que vocês têm da professora Heloísa, Milena, Tamini, Elisa, tudo que vocês têm aí na mão, mas ir além. No meu mestrado, eu senti essa necessidade muito forte de fazer um estudo mais aprofundado, né? Eu concluí o mestrado esse ano com a professora Milena Kanashiro. O tema foi transporte por bicicleta. Por mais que a Milena tenha sido incrível comigo e eu tenha me desenvolvido muito no estudo, eu tive que buscar o Centro de Psicologia. Eu até virei membro do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, porque eu senti a necessidade de debater essas questões de sensação, né, de tráfego. Você pode falar de segurança, por exemplo, em termos de número de acidente, ou você pode falar da sensação de segurança, que é totalmente diferente. Quer um exemplo prático? Eu moro na Paranaguá, moro na rua Paranaguá, tem uma ciclovia. Eu me sinto muito mais segura pedalando na Avenida JK. A ciclovia da Paranaguá é perigosíssima. Você pode até ter uma sensação de segurança, mas a cada esquina você tem que colocar o pé no chão e pode vir um louco descendo a parar a 120 por hora, que é todo dia. E ele não vai conseguir te ver e você não vai conseguir ver ele. E você morre. Se você está na JK, você está numa via preferencial. A possibilidade de alguém chegar por trás de você e passar por cima de você, ela é muito baixa. Então, a sua segurança real, ela está assegurada ali na JK. Mas o que acontece? Você fica incomodado. Você tem uma sensação de perigo, tá? Então, são duas coisas diferentes. Por isso, eu fui procurar o pessoal da psicologia.
No meu mestrado, eu senti necessidade também de procurar a geografia. E foi um amor, uma paixão, e hoje eu acho que só está faltando um geógrafo nessa discussão. Eu acho que em planejamento urbano, essa é a melhor tríade que eu vejo, assim, vamos dizer assim, necessária. Porque alguns municípios, você tem necessidade de ter profissionais de outras áreas também. Por exemplo, você precisa, muitas vezes, de um biólogo, se é um município que tem essa particularidade, de um sociólogo, de alguém de pedagogia, para fazer um embate mais com a população, com as crianças. Então, assim, depende muito, quanto mais mista for a sua equipe, maior a sua chance de sucesso. Mas essa tríade, arquiteto, engenheiro e geógrafo, é incrível. E eu trabalho hoje com geógrafos e engenheiros de várias especialidades, né, principalmente ambientais, e o que eu vejo, e hoje é o dia do geógrafo, então eu tenho que falar bem deles, mas eu falo bem deles sempre. É que os geógrafos, eles têm muito conhecimento de planejamento urbano, e os arquitetos não sabem disso. Muitas vezes as pessoas ficam surpresas. E os geógrafos são mais reflexivos, geralmente. Então, eu tenho muito medo de colocar passo a passo nessas necessidades de planejamento urbano. Porque se eu colocasse aqui hoje modelos de ciclovia ou modelos do que a gente está fazendo na equipe MF Urb, eu tenho receio que os arquitetos simplesmente tomem isso como verdade e não parem para refletir. E sabe o que eu falei dos subversivos? Vocês têm que duvidar do que eu estou falando, duvidem do que o professor Leonardo falou, vão procurar toda a história de políticas de transporte do Brasil. O professor Eduardo Alcântara Vasconcelos, ele catalogou todo o boicote brasileiro ao transporte coletivo, tá? Tudo isso que aconteceu da nossa escolha pelo veículo individual motorizado não foi uma escolha que foi acontecendo, isso foi premeditada, né, por interesse econômico mesmo. Teve uma parte muito interessante da apresentação do professor Leonardo, que ele coloca dados de motocicleta das vítimas. As motocicletas foram parte do projeto de governo FHC, para entrar dinheiro. E entrou muito dinheiro. E eu achei interessante que, naquela época, também estava saindo o Código de Trânsito Brasileiro. Né? A década de 2000, foi 2000, né? 96, Código de Trânsito. Foi um pouco antes de 2000. E foi vetado a possibilidade da moto não usar corredor. 98, obrigada, Ananias. E isso foi vetado. Por quê? Porque era para a moto ser o modo mais rápido mesmo. Então, deixa usar corredor. Foi vetado também a necessidade de compatibilização das cabines de transporte pesado. Então, tinha sido proposto que os caminhões se adequassem a esse novo modo de transporte, né, as motocicletas. Eles não tinham visibilidade. E foi vetado. Não precisa, não compatibiliza, vamos vender moto. O importante é vender muita moto. Então, só queria frisar isso, que o que a gente coloca como transporte mais importante, a gente nunca coloca ao acaso. E é o que eu sinto em relação à bicicleta. E sinto isso em relação ao transporte coletivo também. Muitas vezes, eu sempre estou discutindo com técnicos da prefeitura, e na última reunião que eu tive com o Paranavaí, um técnico, ele colocou que não queria fazer nenhum tipo de política, nenhuma mudança relacionada ao carro,
porque o transporte coletivo tinha que ficar melhor. E assim que o transporte coletivo ficasse melhor, as pessoas automaticamente usariam menos o carro. E isso é um erro muito comum. Não tem como acontecer isso. Porque a gente está sempre priorizando o carro. Você pode fazer ciclovia, você pode melhorar o ônibus, colocar o Wi-Fi, enfim. Você está continuando a melhorar o carro, então você já fez essa escolha como governante, como em todas as esferas, né? Municipal, estadual e principalmente federal. Você vai tirar o IPI do carro, você está escolhendo que é ele que vai vender, não é? Então, estou falando tudo isso como provocação. Eu concluí o meu mestrado no transporte por bicicleta e eu percebi que ele sim é uma ferramenta muito, muito incrível como percepção da cidade e talvez ele seja um modo de transporte mais complexo, onde as variáveis de escolha para esse modo de transporte sejam muito, muito, muito complexas. Mas uma coisa ficou bastante clara: as cidades que priorizam o carro, elas denigrem todos os outros modos. E as cidades que se preocupam com todos os outros modos, elas precisam dificultar o acesso ao carro. E como que você dificulta? E agora eu vou falar com os arquitetos, principalmente culpa deles. Políticas de estacionamento é a primeira coisa. E para vocês elaborarem leis que mexam com políticas de estacionamento, vocês têm que ir lá conversar com o professor Carlos, porque vocês precisam entender um pouquinho de engenharia. Acho que essa é a minha deixa.